Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre como eu fiz a decoração do meu casamento gastando bem pouco. Acredito que essas dicas devem ser bem úteis pra vocês, ainda mais em tempos de crise, tempos de economia, que a gente quer poupar dinheiro, a gente quer casar, mas a gente também quer economizar. Então a gente casou em abril desse ano e fizemos muitas coisinhas da decoração bem no estilo DIY. Faça você mesmo. Muita coisa a gente produziu da decoração, então a gente conseguiu economizar e reduzir bastante o custo de toda a decoração, já que a gente não contratou nenhuma empresa e tivemos nenhuma decoradora. Então fiquem aí com as dicas de como economizar na decoração do seu casamento. Cantinho de fotos. Sabe aquele cantinho que as pessoas costumam fazer nos casamentos? Mostrando as fotos dos noivos quando criança, fotos de ensaio pré-casamento. Então, a gente escolheu um cantinho do sítio na área coberta para fazer nosso cantinho de fotos. Basicamente assim, a gente não gastou quase nada para isso. A gente usou apenas uma corda de sisal, que a gente comprou o rolo, alguns pregadores, mini pregadores para segurar as fotos no sisal e usamos as nossas fotos do pré-casamento, que foi um ensaio que a gente fez num parque de games, o Hot Zone. As fotos eu imprimi pela internet, é um site de revelação online. Eu comprei um cupom de desconto, então assim saiu bem baratinho, a gente não gastou quase nada. Mesas e cadeiras. Como no sítio só tinham cadeiras de plástico, a gente foi obrigado a pesquisar um fornecedor de mesas e cadeiras para alugar, para colocar lá no sítio na festa. É porque a gente já ia usar as cadeiras de plástico na cerimônia, então não ia sobrar, a gente precisava de outros tipos de cadeiras para festa, então por isso a gente pesquisou um fornecedor. A gente pesquisou bastante até que encontrasse um com um ótimo custo-benefício. E para isso a gente avaliou 3 fatores no fornecedor, que era o valor unitário da mesa e da cadeira, o valor do frete até o local da festa e também as condições de parcelamento, já que alguns fornecedores dão essa possibilidade de parcelar o valor total, já que o aluguel de mesas e cadeiras não é tão barato, e aqui no Rio, dependendo do fornecedor e dependendo do local, a gente casou em um sítio em Vargem Grande, que é um pouquinho distante, e não sai tão barato, então a gente precisou utilizar desse parcelamento até para folgar um pouquinho na gente durante os preparativos do casamento. Vimos várias opções, cogitamos alugar mesas de madeira, com cadeiras de madeira, só que no final das contas a gente acabou optando por mesas com tampões de madeira e cadeiras de ferro, com 7 lugares cada uma, que no total que a gente precisava, se eu não me engano, de 17 mesas para festa, o valor final compensou pra gente com as cadeiras de ferro. E já que a gente viu que não ia fazer tanta diferença na decoração, as cadeiras eram branquinhas e tudo mais, a gente optou por isso mesmo e valeu a pena. As toalhas, que eram vermelhas, por causa do nosso tema, a gente também alugou com eles no mesmo local, então rolou um descontinho e saiu mais barato. Uma dica, gente, se vocês precisarem alugar as mesas e cadeiras, pesquisem bastante, procurem o máximo de fornecedores que tiverem próximos, principalmente ao local da festa, já que o frete fica mais barato por causa disso. Pesquisem bastante e avaliem um preço final, vejam o que compensa, se realmente vocês precisam de um determinado tipo de cadeira, se dá para dispensar aquela cadeira de madeira ou aquela cadeira de acrílico, avaliem o preço final para ficar tudo certo e economizar. Centro de mesa. O nosso casamento era temático, a gente queria assim colocar uma coisa que tivesse mesmo a ver com o tema de circo. Pesquisando durante uns meses lá no Pinterest, a gente achou algumas inspirações maravilhosas e assim, a que mais me conquistou e eu achei que tivesse bem a ver com o nosso casamento eram das cartolinhas de mágico com flor dentro. Então a gente pesquisou bastante e acabamos comprando as cartolas pretas com glitter. São bem lindinhas, gente, mas eram umas cartolinhas de plástico com glitter. Compramos pela internet no atacado de uma loja da 25 de março e fizemos aí mais ou menos 200 flores, 200 rosas usando papel crepom vermelho para decorar o interior da cartola, né? Então a gente fez as flores para colocar assim dentro da cartola, como se elas estivessem saindo da cartola. Para fazer a flor de papel crepom, a gente comprou assim sacos com rolos
de papel crepom vermelho. Usamos palitos de churrasco quebrados ao meio, já que a gente não precisava de um palitão muito grande para colocar dentro da cartola, e fita adesiva, que é o durex, para colar ali o papel crepom no palito de churrasco. A gente nem precisou se preocupar mais do que isso, porque as flores iam ficar dentro da cartola, então não daria para ver o acabamento. Ficou muito bonitinho. A única coisa que a gente teve problema no dia foi quanto ao vento, porque a gente estava com medo de ventar para as cartolas não voarem, as flores também. Então a gente precisou colar fita adesiva ali na toalha da mesa para a cartola não sair do lugar, se manter ali na posição. Foi bem baratinho, a gente não gastou quase nada com isso, porque a gente comprou em atacado, as flores saíram bem baratas também, porque papel crepom é bem baratinho. Então, assim, valeu a pena, a gente não gastou com aluguel de vidro, a gente não precisou comprar arranjos de flores, nada disso. E as lágrimas de alegria. Para fazer as nossas lágrimas de alegria, a gente só precisou comprar saquinhos plásticos que já vem com uma fitinha adesiva na ponta para você fechar. A gente comprou no Saara um pacote assim bem baratinho com 100 saquinhos. Compramos também um pacotão de lenços no supermercado. A gente por acaso achou uma promoção quando a gente estava no supermercado. Levamos um pacotão de lenços aí, também não gastamos quase nada. Eu tenho os valores anotados, eu não sei agora de cabeça o valor exato que a gente gastou, mas saiu também bem baratinho. Por experiência própria, a gente foi em outros casamentos e assim, a gente viu quase ninguém usa. Algumas pessoas até guardam na bolsa para levar como lembrança, então como a gente sabia que quase ninguém ia usar, mas a gente deixava ali mesmo assim, porque se não for lágrimas de alegria, vão ser lágrimas de suor. Porque tava calor, tava um pouquinho de sol no dia, ninguém até podia querer usar lá pra reter o suor, pra não borrar a maquiagem, então a gente colocou lá numa cestinha da bicicleta de madeira que a gente tinha de decoração e foi a decoração do altar. A decoração do altar, a gente planejou algumas coisas e no final das contas a gente quis fazer uma coisa bem minimalista, já que não ia demorar muito, a nossa cerimônia ia ser feita por um amigo nosso bem rapidinho. Então nós usamos os móveis do próprio sítio para colocar no altar. Usamos um aparador que tinha lá no sítio, né, que é aí que vocês estão vendo na foto, que é o que a gente usou pro nosso cerimonialista ficar ali atrás. Usamos também as cadeiras de madeira tipo de bar que tinham lá no sítio. Eram só algumas que tinham lá, então assim, deu certinho pros nossos padrinhos e pros pais também. E no aparador a gente colocou uma cartola de tecido de mágico, colocamos uma varinha lá de mágico também para decorar e botamos um vasinho com uma flor de papel crepom solitário, um vaso solitário vermelho, pra decorar, só assim uma coisa bem minimalista, bem simples. Pra dar um toquezinho de cor ali, a gente colocou lanternas japonesas coloridas de tecido, porque como assim tinha a possibilidade de chover pra não estragar, a gente, ao invés de comprar as lanternas de papel, a gente optou pelas de tecido, um pouquinho mais caras do que as lanternas de papel, mas também valem a pena. O pergolado é lindo, gente, a vista ali daquela parte do sítio, ela é linda, com laguinho, então assim, nem precisa de muita coisa, porque muita decoração, se colocasse cortina, tecidos, alguma coisa, ia até ofuscar a beleza ali do sítio. Cadeiras de plástico do sítio a gente optou por usar na cerimônia, já que as pessoas iam ficar ali por pouco tempo, então não tinha problema. A gente não viu necessidade de alugar outro tipo de cadeira, porque não ia interferir tanto. Caminho do altar. Ficou tão lindinho, gente, eu fiquei apaixonada ali pela decoração. Nós fizemos mais de 400 corações de papel no palito para decorar ali o caminho da cerimônia. Também usamos papel de seda colorido picado para decorar o chão, a grama ali do caminho do altar. O papel de seda eu comprei um pacote pela internet de 1 kg, então ele foi o suficiente pra gente utilizar no chão e também encher os cones que a gente deixou nas cadeiras dos convidados para eles jogarem na saída dos noivos. Foi tudo DIY, assim, tudo a gente que fez ao longo dos meses preparativos do casamento. Então deu trabalho? Deu, a gente levou horas pra fazer isso. Mas até os conezinhos mesmo a gente usou papel craft. Colamos todos os cones, colocamos o papel de seda picado ali na cadeira dos convidados. A gente também acabou optando por usar umas bolas rústicas aí que vocês viram nas fotos que a gente comprou de uma noiva que casou no ano anterior da gente, estava se desfazendo de algumas decorações. Então ela vendeu baratinho aí o que ela não ia usar mais e a gente comprou e usamos lá na nossa decoração de casamento.
Muita gente pode até achar que ficou simples demais, mas assim, particularmente, gente, eu achei muito fofinha a decoração. E como o nosso casamento, assim, era entre família, amigos, a gente achou que a decoração DIY ia atender a gente, uma decoração fofinha, minimalista. Então a gente achou que não teria problema. Mesa do bolo. Pra fazer a mesa do bolo a gente usou uma mesa de madeira que já tinha no sítio, que era uma mesa bem grande. Só pra ficar ali no tema de circo a gente acabou alugando alguns enfeites, tipo o elefante, a escadinha vermelha que vocês estão vendo aí na foto. A gente alugou com uma empresa de decoração que fica próxima do sítio. Achamos assim que valeu super a pena, porque alugar ia sair mais barato do que comprar. Os enfeites da mesa ali que a gente queria, como seria uma parte cara da decoração, a gente optou mesmo por alugar. E valeu a pena. A gente usou as próprias flores do sítio na decoração, que na verdade eram flores artificiais. Como vocês podem reparar, a gente não usou nenhuma flor natural no casamento. A gente pode até parecer esquisito, mas é pelo seguinte motivo: as flores naturais, todo mundo sabe que a gente precisa ir lá buscar as flores. No caso aqui no Rio, na CADEG, que é um local assim onde as decoradoras de casamento costumam ir para comprar as flores para decoração. E a gente ia precisar lá ir um dia antes do casamento para escolher as flores, ia ter que madrugar e bem cedo. Então a gente achou assim que além de tudo que a gente já estava fazendo, ia ser muito cansativo pra gente. Então a gente resolveu bolar uma decoração que não utilizasse flores naturais, mas tivessem flores, que não fizesse tanta falta assim. Como o nosso casamento assim não era rústico, não era nada de primavera, era um casamento de circo, as flores não faziam tanta falta assim. Então a gente conseguiu suprir isso com as flores de papel crepom, com as flores artificiais, e eu acho assim que, ao meu ver, deu certo. Não vi ninguém falando assim da decoração de que sentiu falta de flores naturais. Ninguém falou isso assim depois com a gente. Na mesa a gente também fez uns quadrinhos divertidos aí nos porta-retratos que vocês estão vendo, com as frases que a gente tirou da música da Xuxa aí, pra decorar, fazer uma coisa mais divertidinha assim que tivesse a ver com a gente. Painel do bolo. Nós optamos por alugar um painel para a mesa do bolo, porque ali onde a gente escolheu para colocar a mesa, atrás tinha, se eu não me engano, era uma palmeira, plantinhas e um vidro que dava para a parte de dentro do sítio, da sala. Então, como a gente achou que não ia ficar legal nas fotos, a gente alugou um painel para a mesa com essa mesma empresa que a gente alugou os enfeites de decoração, e montamos o painel na hora. A empresa cobrava para montar o painel no local da festa, então como a gente achou que seria fácil e não queria gastar mais dinheiro para que pessoas viessem montar o painel, a gente resolveu montar tudo por conta própria, e assim foi. Quase o arrependimento da minha vida. Mas a gente conseguiu montar e deu tudo certo. A gente teve ajuda até dos fotógrafos que estavam lá desde cedo com a gente no sítio. A gente montou usando tecidos que a gente pesquisou e comprou lá no Saara, tecido listrado, tecido de cortina vermelha. Eu tinha calculado toda a metragem antes de alugar o painel, fui lá atrás dos tecidos já pensando em quanto eu ia utilizar, cortar direitinho para levar no dia lá para não dar muito problema. Prendemos tudo com aquele grampeador profissional de madeira. Deu um trabalho do cão lá, mas no final, gente, deu certo. Esses quadrinhos aí que vocês estão vendo também no painel do bolo foi a gente que fez. Compramos as molduras de MDF cru lá no Saara, pintamos. Também vamos imprimir lá na copiadora a arte para colocar nos quadrinhos, que foram artes que a gente achou na internet. Vamos no tamanho certinho que a gente precisava. A gente até dividiu a arte em duas para não ter que fazer plotagem, ou seja, aquele tamanho maior do que eles têm na copiadora. Para decorar a parte de cima da mesa do bolo, para não ficar a coisa meio vazia ali do telhadinho do sítio, a gente usou algumas lanternas japonesas também. E a gente passou um pisca-pisca, assim, pisca-pisca coloridinho, de lampadezinhas pequenininhas mesmo, nada diferente, nada sofisticado, pra dar aquele tchanzinho à noite ali de ficar piscando na mesa do bolo. Ficou muito fofinho, gente.
E vamos ao bolo, por que não? Porque ele também faz parte da decoração, né? Na época que eu tava pesquisando, lá alguns meses antes do casamento, eu esbarrei com um bolo fake maravilhoso de circo na internet, gente. Então, desde que eu bati o olho naquele bolo, eu precisava dele no casamento. Não consegui mais tirar aquele bolo da minha cabeça, então eu favoritei lá e fiz de tudo para que eu conseguisse no dia anterior do casamento alugar ele. Como eu não tive assessora, eu e o noivo fizemos tudo, toda a parte de organização do casamento também eu fiquei responsável um dia antes do casamento de buscar lá. Deu até um rolo, gente, porque eu não consegui buscar no horário que eu marquei com a menina, tinham saído de casa, eu não conseguia passar lá, mas assim, ela foi super fofa comigo e no final deu tudo certo, graças a Deus. Por causa disso, como a gente optou por usar lá um bolo fake, na mesa do bolo do casamento, a gente precisou fazer um bolo de corte para servir os convidados. Essa é uma dica para quem não quer gastar assim horrores com o bolo do casamento, porque bolos decorados que vão na mesa do casamento, eles são bem caros, as pessoas cobram caro por isso. Mas é uma alternativa a esses bolos decorados é você colocar um bolo fake na mesa, que tem a ver com o seu tema, com o seu tipo de casamento, e servir um bolo de corte. O bolo de corte é uma coisa simples, gente, que não precisa de andares. É um bolo ali que vai ser feito só com recheio e uma camadinha por cima, assim, nada de decoração. Então vale a pena.